E se eu te dissesse que, enquanto você se preocupa com o aquecimento global, uma catástrofe muito mais devastadora já está em movimento? E se toda essa discussão sobre o planeta esquentando for apenas uma cortina de fumaça para o verdadeiro apocalipse climático que se aproxima silenciosamente? Prepare-se para descobrir algo que pode mudar completamente sua visão sobre o futuro da humanidade. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças ocultas da natureza estão conspirando para mergulhar nosso planeta em uma nova era glacial. Sim, você ouviu direito. Não estamos caminhando para um mundo mais quente, mas para um mundo congelado. Os anos de 2023 e 2024 podem ter sido os mais quentes já registrados, mas isso pode ser exatamente o sinal de que estamos no ponto de ruptura. É como o silêncio assustador antes da tempestade mais devastadora da história humana. Figuras como Elon Musk não estão delirando quando falam sobre uma era glacial iminente. Donald Trump pode ter soado louco em 2020, quando declarou que o mundo iria esfriar e que a ciência não sabe nada sobre o clima. Mas, e se ele soubesse de algo que não foi divulgado publicamente? Mas o que realmente está por trás dessas declarações aparentemente contraditórias? A resposta pode estar escondida em um dos fenômenos mais paradoxais da climatologia moderna. O derretimento das geleiras pode, ironicamente, estar nos conduzindo para uma nova era de gelo. A explicação científica para este aparente paradoxo reside numa complexa cadeia de eventos que começam com o aquecimento global atual. Enquanto as temperaturas sobem e as geleiras derretem em ritmo acelerado, quantidades massivas de água doce e fria são despejadas nos oceanos. Esta água, diferente da água salgada do mar, possui características únicas que podem desencadear uma catástrofe climática de proporções épicas. O verdadeiro perigo não está no derretimento em si, mas nas consequências que essa água doce causa às correntes oceânicas. Especificamente, estamos falando da circulação meridional do Atlântico, conhecida pela sigla AMOC, um sistema de correntes que funciona como o coração circulatório do clima global. A AMOC é responsável por transportar água quente dos trópicos para o norte, aquecendo a Europa e regulando o clima de todo o hemisfério norte. É como se fosse uma gigantesca esteira transportadora oceânica que mantém o equilíbrio térmico do planeta. Porém, a injeção massiva de água doce e fria pode interromper este sistema, causando seu colapso total. Se a AMOC entrar em colapso, as consequências seriam devastadoras e imediatas. A Europa, que hoje desfruta de um clima relativamente ameno graças a essas correntes quentes, entraria em um caos climático sem precedentes. O resfriamento seria extremo e súbito, transformando regiões inteiras em paisagens congeladas. Todo o hemisfério norte, incluindo a Europa, Reino Unido e o norte dos Estados Unidos, poderia ficar completamente congelado. Este cenário não é apenas especulação científica. Ele já foi dramatizado em filmes como O Dia Depois de Amanhã, onde vemos Nova York sendo engolida por uma tempestade de gelo em questão de dias. Mas os efeitos não se limitariam ao congelamento. Cidades da costa leste dos Estados Unidos, como Boston e Nova York, enfrentariam uma dupla ameaça. Seriam literalmente engolidas pelo mar, devido ao aumento do nível oceânico, enquanto simultaneamente enfrentariam tempestades e furacões mais devastadores que qualquer coisa já registrada na história. O impacto na agricultura seria catastrófico. A produção agrícola global sofreria uma queda dramática, especialmente na produção de soja, milho e café, commodities essenciais para a economia mundial.
O Brasil, considerado o celeiro do mundo, poderia perder até metade de suas áreas produtivas, comprometendo gravemente sua capacidade de garantir a segurança alimentar, não apenas nacional, mas planetária. Esta crise agrícola criaria um efeito dominó. Fome generalizada, colapso econômico, migrações em massa e conflitos por recursos. Alguns cenários mais extremos sugerem que a humanidade precisaria literalmente procurar um novo lugar para viver fora da Terra, lembrando filmes como Interestelar e Elysium. Há até mesmo planos teóricos sendo discutidos sobre a seleção de 25 mil pessoas para reiniciar a civilização em caso de colapso total. Uma espécie de Arca de Noé, moderna, conceito que tem ganhado destaque em séries e documentários recentes. A questão mais perturbadora é: quando isso pode acontecer? Um estudo publicado na renomada revista Nature Communications em 2023 apresenta dados alarmantes. Segundo a pesquisa, o colapso da AMOC pode ocorrer a qualquer momento a partir de 2025. Isso mesmo, estamos falando de um evento que pode começar literalmente no próximo ano. No entanto, a ciência também apresenta incertezas significativas. O mesmo estudo sugere que esse colapso pode acontecer apenas em 2110, enquanto o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, IPCC, afirma que o evento só deve ocorrer a partir de 2100. Esta grande variação nas estimativas reflete a complexidade dos sistemas climáticos e a dificuldade de prever eventos de tamanha magnitude. Como Nikola Tesla uma vez observou sobre a natureza, os fenômenos naturais são governados por leis imutáveis, mas nossa compreensão dessas leis ainda é limitada. Esta limitação se torna evidente quando tentamos prever mudanças climáticas de escala planetária. Mas há outro fator que complica ainda mais este cenário: a anomalia magnética no Brasil, que agora se estende até o meio do Oceano Atlântico. Este fenômeno não é apenas uma curiosidade geofísica. Ele pode ser um sinal de que está ocorrendo uma mudança nos polos magnéticos da Terra, o que poderia gerar um caos climático adicional. Estudos teóricos sugerem que este é um processo cíclico relacionado ao núcleo terrestre e aos metais, que regulam nossa camada magnética protetora contra a radiação solar. Uma proteção magnética mais fraca permitiria que a radiação solar penetrasse mais intensamente em certas áreas, criando padrões climáticos imprevisíveis. Einstein, em seus estudos sobre campos magnéticos, observou que o campo magnético terrestre é uma das forças mais fundamentais que protegem a vida no planeta. Se essa proteção está enfraquecendo, as consequências podem ser muito mais graves do que imaginamos. É importante distinguir entre evidências científicas legítimas e teorias conspiratórias. Os dados sobre o possível colapso da AMOC vêm de instituições respeitadas, estudos peer-reviewed e modelos climáticos sofisticados. Não se trata de especulação ou sensacionalismo, mas de pesquisa científica séria. Referências culturais, como o livro Devoradores de Estrelas, que trata de uma era glacial iminente causada por fatores externos ao Sol, ajudam a ilustrar esses cenários. Mas a base científica está em dados reais: mudanças na salinidade oceânica, alterações nas correntes marítimas e anomalias magnéticas mensuráveis. O mais fascinante e assustador deste cenário é o paradoxo fundamental. O aquecimento global atual pode estar nos conduzindo diretamente para uma nova era glacial. É como se o planeta estivesse seguindo um script que desafia nossa compreensão linear de causa e efeito. Este paradoxo nos lembra da complexidade dos sistemas naturais. Pequenas mudanças podem gerar consequências enormes e contraditórias. O derretimento das geleiras, que parece indicar um planeta mais quente, pode ser o gatilho para um período de frio extremo que duraria décadas ou séculos.
Se essas hipóteses estiverem corretas, a preparação para uma nova era glacial deve começar agora. Isso incluiria desenvolvimento de tecnologias de aquecimento sustentável, criação de estoques alimentares estratégicos, fortificação de infraestruturas contra o frio extremo e até mesmo planos de evacuação para regiões mais vulneráveis. Países como o Brasil, que poderiam perder metade de sua capacidade agrícola, precisariam repensar completamente suas estratégias de produção alimentar. Tecnologias como agricultura vertical e cultivo em ambientes controlados deixariam de ser luxos para se tornarem necessidades de sobrevivência. O que torna este cenário ainda mais preocupante é a falta de preparação global para esta possibilidade. Enquanto os esforços se concentram no combate ao aquecimento global, muito pouco está sendo feito para nos prepararmos para o cenário oposto, um resfriamento súbito e catastrófico. Talvez seja a hora de expandirmos nossa visão sobre mudanças climáticas. Em vez de focar apenas no aquecimento, precisamos considerar a possibilidade de que o clima terrestre seja muito mais instável e imprevisível do que imaginamos. A Terra pode estar seguindo ciclos que ainda não compreendemos completamente, e nossa influência pode estar acelerando transições que normalmente levariam milhares de anos para ocorrer. As evidências apresentadas não são definitivas, mas são suficientemente sólidas para merecer nossa atenção séria. Se existe uma possibilidade real de que uma nova era glacial esteja se aproximando, ignorar essa possibilidade pode ser o maior erro da humanidade moderna. A ciência nos ensina a questionar, a investigar e a nos prepararmos para múltiplas possibilidades. Neste caso, preparar-se para uma era glacial não significa abandonar os esforços contra o aquecimento global. Significa ampliar nossa perspectiva e nos tornarmos mais resilientes a mudanças climáticas extremas, independentemente de sua direção. O futuro do planeta pode estar sendo escrito agora, não apenas pelas nossas ações, mas pelas forças naturais complexas que ainda estamos começando a compreender. E se os documentos e hipóteses científicas estiverem corretos, pode ser que tenhamos muito menos tempo do que imaginamos para nos adaptarmos ao impensável. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.